Receba aqui o meu xará, deputado Fábio Mitidieri. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Fábio. O senhor está mais calmo, não? Disseram que o senhor andava meio nervoso no Twitter, algum problema não, com o governo do Estado? Quando tem alguma coisa para falar, eu não guardo, não. Eu vou e boto logo para fora. Eu acho que é um estilo, né, Fábio, que eu desenvolvi na minha vida pública. Alguns gostam, outros não gostam, mas sempre fui muito sincero. Com as coisas minhas nunca são com duplo sentido, não. Eu defendo com muita veemência, critico da mesma forma, mas algumas pessoas quando mexe no calo... pisou, meu amigo, leva. E assim, as pessoas às vezes confundem isso com romper, brigar. Todo relacionamento às vezes tem uma DR. A gente de vez em quando tem. Briga em casa com a esposa, às vezes, né? Imagine com um aliado. Deputado Fábio Mitidieri, o senhor votou contra a reforma trabalhista naquela sessão de quarta-feira, já próxima à madrugada. Sessão tumultuada, que a reforma trabalhista foi aprovada e ela é uma das razões de todos esses protestos que estão acontecendo hoje no Brasil. Por que o senhor votou contra? Primeiro, deixar muito claro que no momento que o Brasil vive, um governo que não tem a legitimidade e a popularidade que todos imaginam de um governo e propõe naquela casa uma reforma tão importante quanto a reforma trabalhista. E aqui ela vem, para você ter ideia, ela foi votada, a urgência dela naquela casa, foi votada, foi derrotada, aí fizeram o que a gente chama de manobra Cunha, ou seja, fizeram um jeito de reapresentar ao estilo Eduardo Cunha, fizeram um jeito de reapresentá-la, ela foi novamente votada, aí sim passou a sua urgência, antes mesmo do relatório ser votado na comissão. Você já estava votando em plenário a urgência da reforma trabalhista com relatório que não tinha sido nem votado em comissão. Ou seja, os colegas deputados não tinham nem ainda o teor do que era o projeto. Aí você traz para a votação em urgência e aí o que todo mundo viu foi uma verdadeira... Nós rasgamos a CLT. Tirou direito de trabalho. Direito trabalhista está na Constituição, artigo 7º, tem 30 e tantos incisos lá que dá os direitos do trabalhador. Mas quem regula esses direitos é a CLT. E o que nós fizemos lá, vou dar um exemplo claro, nós permitimos que hoje um trabalhador possa ser contratado por menos de um salário mínimo, sim. Nós permitimos o que a gente chama de trabalho intermitente, que você contrata a pessoa só para ir lá fazer um serviçozinho de 1 hora ou 2, e isso você sabe que vai afetar as relações de trabalho. Eu entendo que a CLT é uma senhora de 70 e poucos anos e que precisa, assim... Criada por Getúlio Vargas, né? Isso, e precisa, sim, de uma atualização. Mas não foi amplamente discutida com a sociedade e foi proposta por um governo sem essa legitimidade para isso. Por isso mesmo eu me manifestei contra. Entendo que tem pontos lá que são aceitáveis, que são corretos, porque a reforma não é como um toda ruim, mas... Quais pontos, por exemplo? Eu acho que o negociado sobre o legislado, embora esteja sendo criado muita polêmica, é justo que muitas vezes você faz um acordo coletivo e esse acordo coletivo, quando vai para a justiça, ele não tem validade. Em momentos de crise, onde você iria demitir, você faz um acordo para salvar os empregos, aquele momento ali não era autorizado muitas vezes pela justiça e hoje vai ser permitido. Mas você acabar com a contribuição sindical, nesse momento, visa como retaliação. Eu vi muitos aos sindicatos, a obrigatoriedade da contribuição, vamos ser mais exatos, eu vi muitos colegas deputados dizendo que era um troco na esquerda brasileira, que agora eu quero ver como é que vocês vão fazer política. Quer dizer, a base e o conceito que eles tiveram para acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical não foi a consciência, mas foi a revanchismo e a raiva. Revanchismo. E isso eu não posso compactuar, votei contra. Respeito quem votou a favor, eu acho que tem alguns deputados que votaram também com muita consciência, achando que estavam fazendo o melhor, e a sociedade vai julgar. Então, daqui a pouco vai a eleição. Você é do PSD, que é um partido que faz parte da base do governo Temer, tem inclusive o ministro Gilberto Kassab. Não lhe deram uma pressão, não, para você votar? Algumas. Nós tivemos uma reunião muito tensa, um dia antes da votação, com o ministro Kassab presente. Nós somos 39 deputados, só 4 votaram contra. Nessa reunião, só eu levantei a voz dizendo que ia votar contra. E expliquei todas as minhas razões ao partido. Quero deixar muito claro que o ministro Kassab, ele é uma pessoa muito compreensiva nesse sentido e ele sabe, quando eu votei contra o impeachment,
e eu fui um dos poucos deputados do partido que votaram contra o impeachment. Somos 8 que votaram contra. Você se arrepende de ter votado contra o impeachment? Não, a coisa mais hoje certa o senhor que eu fiz tem convicção que fez certo? A coisa mais certa que eu fiz na minha vida, nós rasgamos a democracia, desrespeitamos a vontade das urnas, nós fizemos um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque ela foi eleita, você foi prefeito. Se você começar mal, você tem 4 anos para reorganizar a casa e entregar um bom trabalho à sociedade. Já pensou se todo mundo que tiver um começo desgastante eu for lá caçar? Além de Jesus, ia ficar pouca gente. Não ia aí, ficar viu? ninguém. E outra situação que tem que ser dita, a presidenta Dilma tentou, todas essas reformas estão aí. Só que não tinha clima na casa. Você disse uma coisa interessante. Muitos dos que estão hoje defendendo essas reformas eram contra que ela fizesse as reformas. O fator previdenciário que foi criado no governo de Fernando Henrique pelo PSDB conseguir ser derrubado em plenário da Câmara pelo próprio PSDB. E depois a presidenta Dilma vetou e aquela casa, numa lucidez rara nessa legislatura, foi lá e manteve o veto dela e retornou o fator previdenciário, porque senão ia ser uma quebradeira maior na Previdência. Eu acho que faltou bom senso, muita política do quanto pior, melhor naquela casa no governo Dilma, e nós estamos pagando esse preço todo. Deputado Fábio Mitidieri, o senhor é candidato a deputado federal ou a senador? Eu tenho dito que sou candidato a deputado federal e que estou à disposição do agrupamento que eu faço parte, que nós fazemos parte, para disputar um espaço majoritário, se o governador Jackson Barreto não for assim, só para nós dois, você acha que ele é candidato a senador, não? Eu acho que ele eu acho que ele tem... Os olhos brilham quando vai a Brasília, eu digo, bateu saudade, é difícil. Quando pisa naquele tapete azul. Eu digo, melhor correr para a reeleição. Mas eu acho que Jackson tá no direito dele, tem feito um bom trabalho. O governador é um político raro, a gente tem a oportunidade de conviver com um daqueles políticos que tem uma visão social muito forte, que veio do povo, que conhece as pessoas, e eu procuro aprender muito com ele, embora tenha meus embates, que é do jogo. Às vezes no Twitter. Sempre. Deputado Fábio Mitidieri, nós já mostramos aqui no programa um assunto que é muito importante, que é a falta de efetivo dos Correios, que, por sinal, estão em greve. Cidades como São Cristóvão, Socorro, Zona Norte de Aracaju estão sofrendo muito, porque, segundo os dirigentes dos Correios, há vários anos que não há um concurso. E aí alguém pode estar perguntando, não, o que é que Fábio Mitidieri tem a ver com os Correios? É porque eu sei que o seu partido, o PSD, é o partido que comanda o Ministério das Comunicações. É, na verdade, um apelo, como deputado federal, que o programa faz, para que o deputado Fábio possa, junto ao ministro Kassab, defender essa bandeira, porque talvez seja um dos mais importantes órgãos, já foi um dos mais acreditados órgãos do Brasil, os Correios, e hoje o povo está recebendo as correspondências 10 dias depois de vencidas, porque não há efetivo suficiente para entregar essas cartas. E eu queria lhe dizer, eu sou muito amigo do presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos, é do meu partido, do PSD, e a gente tem uma relação muito boa. E ele acabou de assumir os Correios e tem um desafio enorme pela frente, porque os Correios é deficitário hoje, é uma empresa que precisa de uma reorganização e de um choque administrativo muito forte. Só que quando a gente fala em choque administrativo na iniciativa privada, é de uma forma. Quando você fala no poder público, é de outro, porque tem toda uma série de garantias, de mexe numa série de situações. E hoje o Correios tem um plano de saúde, por exemplo, que é o Postal Saúde, que tem um investimento, que eu não digo despesa, mas se tem um gasto de 2 bilhões de reais por ano apenas com o plano de saúde dos Correios. Então a gente sabe que é justo o plano de saúde, mas que tem que ser feito um choque administrativo muito forte, e às vezes, quando a gente fala em choque administrativo, isso gera um tipo de ansiedade, ou outras pessoas ficam chateadas, mas tem que ser feito. E ele tem procurado fazer um bom trabalho para evitar que os Correios cheguem ao ponto de ter que ser privatizado, como esse governo, inclusive, tem... É o que o governo deve querer. Esse costume, né? De privatizar tudo. Reforma da Previdência, você vota contra ou a favor? Voto contra. Eu tenho isso pacificado. Eu acredito que o governo perdeu uma grande oportunidade, Fábio Henrique. A sociedade, ela compreende a necessidade da reforma da Previdência. Ela não compreende essa reforma que está sendo proposta. Por quê? Por que ela está errada? A reforma, quando você coloca para 49 anos, e agora o governo resolve acatar, diminuir, mas 49 anos para integralidade. Quando ele diz que você tem que trabalhar até os 65 anos,
e homem e mulher perder a paridade. Quando você proibir, não ter mais o reajuste da aposentadoria e o reajuste da pensão, anexar ao reajuste do salário mínimo, mas sim pela inflação. Sabe o que significa isso? Você que tem sua pensão hoje, que daqui a 10 anos você recebe meio salário mínimo. Você que recebe um salário mínimo hoje, de pensão, que é equiparado. Daqui a 10 anos vai receber meio. Você vai receber o reajuste pela inflação e o salário mínimo sobe acima da inflação, todos os anos. Então, quando você for daqui, porque não vai mais, você vai poder receber abaixo do salário mínimo. Então, são uma série de situações que tem lá, dentro daquela reforma, que tem que ser revista. Mas eu lhe digo também, hoje a sociedade pegou um repúdio pela reforma, da forma como ela foi proposta, que o que o governo fizer hoje, ele tem dificuldade de sentar com a sociedade para mostrar. Mas lá na Câmara? Nem na Previdência, eu acho que nem na Câmara ele consegue mais aprovar a Previdência. Porque a trabalhista também se imaginava que não conseguia. Não. Até uma grande ilusão. Foi bom você ter dito isso. A maioria dos nossos colegas deputados diziam assim, vou fazer um ano cravo, né? Um ano ferro, no cravo. Vou dizer, eu vou votar na reforma trabalhista porque eu vou fazer uma raiva muito grande no governo, na Previdência. Então deixa eu ajudar. Vou limpar minha barra logo. Aí, era ruim tá para você, que foi das duas no cravo, né? Não, mas eu já deixei muito claro no partido, eu não tenho como. Eu tenho uma linha que não me permite votar dessa forma. Ô Fábio, de forma objetiva, reforma trabalhista, quais são os pontos, digamos assim, o que é que você destacaria como ponto principal de direito do trabalhador que vai ser ferido? Eu acredito que não é um direito, porque o direito está na Constituição. São regras do mercado de trabalho que eu entendo que hoje elas possibilita o empregador a ter um prejuízo. Vou dar um exemplo que eu falei há pouco, do trabalho intermitente, onde você deixa de contratar um funcionário para contratar apenas 1 hora do funcionário, 2 horas do funcionário, quando você permite que um funcionário possa ser contratado até por um valor abaixo do salário mínimo, quando você acaba a relação, enfraquece os sindicatos que representam esses mesmos trabalhadores, ao você acabar com a contribuição. E aí é um assunto muito polêmico, porque tem muita gente que acha que não deve contribuir mesmo, porque tem muito sindicato no Brasil. O Brasil tem 12 mil sindicatos. O problema do Brasil é que a gente avacalha tudo. 12 mil sindicatos. E é um número excessivo, eu reconheço. Mas você não pode fazer aquela história para tratar o carrapato, você mata o boi. Então a gente está fazendo isso. Nós estamos matando o sindicato todo de uma vez, por revanchismo. E acima de tudo, eu não aceito votar um projeto como foi votado, que não saiu nem da comissão, já estava votada a urgência na casa. A impressão que passa para mim, e tenho certeza para a sociedade brasileira, é que aquilo ali não é feito de boa intenção. Porque se você tem boa intenção, você discute amplamente com a sociedade. Você não faz da forma como foi colocado. Vamos botar aqui no assodamento, um governo com 4% de popularidade. Diziam que era impossível alguém ficar com menos popularidade do que Dilma, tinha 7. Ele chegou a 4, mas a metade dele é 1. Então, né, deve ser, eu não entendo. Fábio, para finalizar, você é aliado do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Que nota você daria aos primeiros momentos da gestão de Edivaldo? Eu acho que Edivaldo tem uma nota 8, se eu pudesse dar, não dou mais porque não teve as condições que a prefeitura foram entregues, todo mundo sabe. Mas mesmo com todos os problemas, você dá nota 8? Primeiro, eu queria até ter essa oportunidade de dizer isso aqui. Edivaldo conseguiu pagar o salário de dezembro e pegar a folha, o 13º, parcelar, mas o trabalhador não recebeu parcelado. Ele foi lá, pegou o empréstimo, mas quem paga esse empréstimo é a prefeitura, e conseguiu receber o 13º dele, que estava sem saber como ia fazer. Todo mundo sabe disso, o governador, o prefeito foi lá. Agora mesmo já anunciou que vai pagar o 13º de novo no aniversário. Aliás, tem uma notícia, né? A prefeitura pagaria hoje à noite, o dinheiro entrar na conta amanhã. A informação é que o dinheiro já vai estar na conta hoje, que é uma boa notícia para o servidor da prefeitura. Aracaju estava abandonada no lixo, tem os sites que hoje criticam, eram os mesmos que diziam que Aracaju estava entregue, e hoje você vê Aracaju, pelo menos, se reorganizando. Eu vejo que Edivaldo, algumas pessoas de forma maliciosa, porque nossa oposição é boa de Twitter também, não é só eu que sou bom de Twitter, não,
Nossa oposição, como está enfraquecida, não tem muito grupo, ela fica o dia todo no Twitter. Então começou a gritar, cadê Edivaldo? Edivaldo está na rua, está trabalhando, Edivaldo está entregando obras, coisas que não se via há muito tempo em Aracaju. Então Edivaldo é um grande prefeito, um grande gestor, e eu tenho certeza que vai fazer Aracaju voltar a ser a capital da qualidade de vida e vai voltar com o meu apoio. Muito bem, Fábio, já disse aqui, apesar dos Twitter, não tem rompimento com o governador. Muito obrigado, deputado. Um bom dia para o senhor. Eu que lhe agradeço, é um grande amigo.